Para você, Sagitário, a sensação de liberdade na qual você se apoia, de repente, não oferece mais escapatória. Não é que sua liberdade tenha sido tirada, mas sim que você não pode mais fugir de si mesmo. Este é um dia que o para bem no meio do caminho e o convida a olhar honestamente para onde está indo e por quê. Como um arqueiro, você nasceu para seguir em frente, para buscar significado e propósito no horizonte. Você sabe como se inspirar no futuro, muitas vezes tratando o presente como apenas uma etapa temporária ao longo da jornada. Contudo, agora, o futuro parece tão próximo que você não pode mais adiar as questões importantes. Fica claro que algumas decisões simplesmente não podem mais esperar. A natureza crucial deste dia reside no desvanecimento de uma antiga ilusão, a ilusão de escolhas infinitas. De repente, você sente que chegou a uma bifurcação na estrada e não pode simplesmente passar por ela. Mesmo que nada mude externamente, surge uma tensão interna, impossível de ignorar. Por favor, entenda, essa tensão não é sua inimiga. É um sinal. Você pode sentir um profundo cansaço com o papel que vem desempenhando, com a constante necessidade de ser forte, confiante e ter certeza do caminho. Talvez você tenha se movido pelo entusiasmo por muito tempo, convencendo-se de que tudo dará certo se você simplesmente continuar em frente. Mas hoje surge uma pergunta incisiva: você está se movendo na direção certa? Este é um momento desconfortável para um espírito livre como você, porque parar parece uma fraqueza ou uma perda de impulso. No entanto, aqui reside a armadilha oculta. Continuar em movimento sem uma direção consciente é se afastar cada vez mais do que realmente importa. Conflitos internos podem se acirrar hoje. O desejo de preservar sua liberdade se choca com uma necessidade recém-descoberta de honestidade. O impulso de buscar novos horizontes luta contra a compreensão de que antigas questões nunca foram verdadeiramente resolvidas. Isso cria uma sensação de conflito interno que não pode ser apaziguada por mera atividade. É como se uma camada protetora de otimismo fosse gentilmente removida, revelando a realidade sem seus adornos habituais. Isso não é feito para tirar sua esperança, mas para restaurar seu senso de propósito. Você começa a perceber onde fez promessas a si mesmo que não cumpriu e onde escolheu um caminho que parecia certo, mas que nunca ressoou verdadeiramente com você. Este é o início de um processo decisivo. Não exige ação imediata. Requer um reconhecimento honesto. O reconhecimento de que algo em sua vida não está mais funcionando como antes. E se você se permitir enxergar isso, uma profunda transformação interna começa. A primeira parte dessa jornada é sobre a pausa, o momento em que você para de correr e, pela primeira vez em muito tempo, realmente se escuta. É assim que seu dia crucial começa, não com destruição, mas com consciência. Conforme o dia se desenrola, o medo que você costumava ignorar pode vir à tona. Não é o medo do fracasso ou da perda. É o medo de parar e descobrir que, por trás de todo o seu movimento constante, havia uma tentativa de evitar encontrar seu verdadeiro eu. Sua dinâmica habitual não oferece mais proteção. Você pode se sentir irritado sem motivo aparente, ou com uma vontade desesperada de correr para algum lugar, mudar algo, recomeçar, qualquer coisa para evitar a estagnação. Essa resistência surge porque sua verdade interior está se aproximando demais. Você não gosta de se sentir confinado, e hoje é como se seu mundo se reduzisse a um único ponto, o ponto da honestidade. Um dos maiores medos hoje é o medo da desilusão com seus próprios ideais. Você costuma viver guiado por grandes significados, metas elevadas e visões inspiradoras do futuro. Admitir que um desses significados não lhe serve mais é admitir que parte da sua jornada foi baseada em uma ilusão. Isso é doloroso, mas necessário. A ansiedade em relação à responsabilidade também pode vir à tona. Embora você esteja seguindo em frente, sempre há a sensação de que o evento principal ainda está por vir. Mas hoje mostra que algumas decisões já amadureceram, e adiá-las novamente é se afastar de si mesmo. Isso é assustador, porque tira de você aquela sensação familiar de liberdade. Outro medo significativo é o medo de perder seu papel. O papel do sagitariano forte, inspirador e sábio é frequentemente visto como o de quem lidera o caminho. A ideia de que você mesmo pode não saber para onde ir agora pode despertar uma vergonha interna. Mas é exatamente aí que reside a armadilha. Você tem apoiado uma ideia por tempo demais,
esquecendo-se de apoiar a si mesmo. Dúvidas antigas que você há muito ignorou podem ressurgir hoje. Perguntas que você não queria responder retornam. Não para destruí-lo, mas para ajudá-lo a completar ciclos internos que ficaram em aberto. Este dia não lhe permite mais viver com perguntas sem resposta dentro de si. É importante saber que os medos de hoje não são sinais de perigo, mas sim de crescimento. Eles surgem porque as antigas defesas deixaram de funcionar. E se você não tentar abafá-los com ação ou otimismo ilusório, eles gradualmente perdem sua força. Este é um estado incomum para você. Você está acostumado a resolver tudo através da ação, mas agora, a ação sem consciência só ampliará a divisão interna. É muito mais importante permitir-se vivenciar este momento sem fugir dele. Este dia te ensina a fazer uma pausa, não como uma derrota, mas como uma oportunidade para enxergar a verdade. E se você se permitir essa pausa, seus medos começarão lentamente a se transformar em clareza. Esta é uma jornada de libertação de ilusões, não como uma perda, mas como uma libertação. Porque somente se libertando das ilusões você poderá escolher um caminho que realmente te leve à sua essência. Depois de se permitir deixar de lado os antigos guias, um processo silencioso começa dentro de você. Não é um lampejo de inspiração ou uma alegria repentina. É mais como um realinhamento suave, como se uma bússola interna, há muito confusa pelo movimento constante, finalmente começasse a mostrar o seu verdadeiro norte. A mudança no seu estado interior vem primeiro através do silêncio. A necessidade exaustiva de se cutucar constantemente com ideias, metas e planos simplesmente desaparece. Você pode sentir uma calma estranha que antes te assustaria. Agora, ela não te assusta. Ela parece honestidade. Esse silêncio não é um vazio, é uma presença. Você começa a sentir com mais clareza onde sua energia está verdadeiramente viva e onde ela estava sendo sustentada apenas pela força de vontade. Essa é uma mudança vital, porque antes você podia seguir em frente por pura determinação por muito tempo, sem nunca se perguntar se o caminho lhe trazia alegria. Agora, seu corpo e seus sentimentos falam mais alto, e você consegue ouvi-los. Sua relação com os erros do passado também muda. O que antes você via como um passo em falso ou tempo perdido começa a se entrelaçar em uma história coerente. Você percebe como cada etapa o levou a este momento de clareza, e isso alivia a tensão interna ligada ao arrependimento. Após essa libertação, você adquire uma honestidade interior que não pode ser fingida. Você não se engana mais com otimismo cego, nem cai no pessimismo. Este é um estado de maturidade em que você está pronto para ver a realidade como ela é e agir a partir dessa compreensão. Este dia se torna um ponto sem retorno justamente porque você não pode mais voltar a viver no piloto automático. Mesmo que tudo pareça familiar por fora, por dentro você agora sabe a diferença entre a verdade e o auto-engano. Esse conhecimento muda tudo. Você pode notar que suas reações se tornam mais calmas. Coisas que antes causavam irritação ou pressa já não te afetam tanto, não por indiferença, mas por clareza. Quando você sabe para onde não quer ir, metade da tensão desaparece sozinha. Esta fase pode vir acompanhada de uma sensação de vulnerabilidade. Sem seus objetivos e visões de futuro habituais, você se encontra como se estivesse em um espaço aberto. Mas é aqui que surge a oportunidade de escolher uma direção que será um movimento consciente, não uma fuga. Este é um momento de amadurecimento interior, quando você para de viver no impulso constante e começa a confiar na sua compreensão de si mesmo. E essa base interior se torna o início de uma nova fase, onde o destino para de testar seus limites, em vez disso, começa a responder. Após a mudança interior que começa hoje, a vida começa a te responder por meio de circunstâncias reais. Não necessariamente por meio de mudanças drásticas de imediato, mas frequentemente por meio de uma cadeia de coincidências que de repente deixam de parecer aleatórias. Você começa a perceber que o mundo responde à sua honestidade mais rapidamente do que antes. Os relacionamentos podem mudar. Alguém pode naturalmente se afastar da sua vida sem conflito ou explicação. Isso não é uma perda, mas a conclusão de um ciclo. Essas conexões eram mantidas unidas pelo seu antigo papel, o papel de quem sempre sabe o caminho e lidera o processo. Quando esse papel desaparece, a conexão perde sua razão de ser e, com ela, se vai uma antiga tensão invisível. Ao mesmo tempo,
Novos contatos podem surgir. Eles não são necessariamente próximos instantaneamente, mas parecem mais precisos. São pessoas com quem você não precisa constantemente inspirar, provar ou pressionar. A comunicação com elas não exige movimento perpétuo. Oferece uma sensação de igualdade. Para você, Sagitário, este é um sinal importante de que você não está mais vivendo apenas por uma ideia, mas começando a viver para si mesmo. No trabalho e nos projetos, sinais de confirmação podem aparecer. Uma oferta que surge sem esforço, uma conversa que traz clareza, uma oportunidade que surge justamente quando você parou de buscá-la desesperadamente. Isso não é um presente do destino, mas uma resposta ao fato de você não estar mais se forçando a alcançar metas antigas. Você pode se ver tomando decisões com mais tranquilidade. A antiga urgência se foi, junto com a sensação de que, se você não agir agora, nunca agirá. O medo de perder a chance desaparece. Em seu lugar, surge uma tranquila sensação de que aquilo que realmente lhe é destinado não lhe escapará. Esse novo estado transforma profundamente seu estilo de vida. Isso se torna evidente na forma como você lida com as dificuldades. Elas não desaparecem completamente, mas deixam de desviá-lo do seu caminho. Você não as vê mais como um sinal de que precisa se precipitar imediatamente. Você sabe como pausar, observar e, então, escolher. Essa é a marca de uma virada madura em sua jornada. É como se este dia reconfigurasse sua interação com a realidade. Você não está mais correndo contra ela nem tentando se antecipar. Você começa a caminhar ao lado dela, e o mundo responde da mesma forma. Nesse período, é importante não exigir provas imediatas da vida, não testar cada passo em busca de um resultado. A mudança já aconteceu. Agora, os eventos se desenrolarão gradualmente, mas com firmeza. Se você começar a forçar a barra, voltará ao padrão antigo. Esta parte da jornada é sobre confirmação silenciosa. É sobre os sinais visíveis apenas para aqueles que pararam de correr. E se você estiver atento a esses sinais, ficará claro que este dia realmente se tornou o ponto a partir do qual seu caminho muda de direção. A partir de hoje, inicia-se um período particularmente sutil para você. Não se trata mais de crise ou dor, mas de responsabilidade. Responsabilidade pela verdade que você viu. É aqui que pode haver um retorno aos velhos hábitos, não por fraqueza, mas pela profunda familiaridade com o antigo modo de vida. Você está acostumado a confiar em seus impulsos, a dar um passo quando a inspiração, a empolgação ou um objetivo surgem. Mas é importante entender que esta nova etapa não exige um salto. Pelo contrário, qualquer movimento brusco pode puxá-lo de volta ao antigo roteiro, onde você avança sem saber porquê. O destino agora pede precisão, não velocidade. A primeira coisa que é especialmente importante é não substituir a honestidade pela atividade. Você pode sentir um desejo urgente de começar algo, lançar um projeto, fazer uma mudança, apenas para recuperar a sensação de movimento. Mas se isso vier da ansiedade ou do medo de perder o equilíbrio, o resultado será o mesmo de antes. Agora, qualquer ação deve vir de um lugar de concordância interna, não da necessidade de simplesmente fazer algo. É importante para você, Sagitário, aprender a manter a pausa. Isso parece estranho. A pausa pode parecer estagnação, vazio ou perda de tempo, mas, na verdade, é nesse espaço que sua nova direção se forma. Se você preencher a pausa com atividades, não se dará a chance de ouvir para onde realmente deseja ir. Preste muita atenção aos seus próprios limites. Muitas pessoas ainda podem esperar que você assuma o seu antigo papel, o inspirador, o motivador, aquele que sempre tem a resposta. Se você assumir esse papel automaticamente, perderá o contato consigo mesmo novamente. Agora, é permitido não saber. É permitido não liderar. É permitido simplesmente estar no processo. Você costuma viver para o futuro, mas esta fase pede um retorno ao presente. Não como uma recusa em sonhar, mas como um respeito pelo seu estado atual. Se você precisa descansar, refletir ou desacelerar agora, então esse é o movimento certo. O futuro não vai a lugar nenhum. Além disso, seja honesto consigo mesmo sobre as companhias que você mantém. A partir de hoje, você poderá sentir com mais intensidade do que nunca quem está com você por hábito e quem está por genuíno interesse e respeito.
Não se sinta obrigado a manter conexões que exigem que você seja alguém diferente de si mesmo. O preço a pagar por isso agora é muito alto. Durante esse período, um conflito interno pode surgir entre sua antiga identidade e a nova. A antiga imagem de Sagitário. Forte, determinado, inspirador, pode parecer segura, mas já não reflete a sua totalidade. A nova imagem ainda não está clara, e é esse estado de incerteza que você deve suportar com delicadeza. O destino, a partir de hoje, não exige provas de você. Ele não espera que você mostre resultados imediatamente. Ele responde à sua honestidade, à sua serenidade interior, à sua capacidade de estar consigo mesmo sem máscaras. E se você mantiver isso, os eventos começarão a se organizar. É muito importante não retornar aos lugares onde você se baseava na paciência e na promessa de depois, mesmo que pareçam familiares e seguros. Um retorno a esses lugares agora seria especialmente doloroso, porque você já conhece a verdade. E viver contra esse conhecimento é destruir-se lentamente por dentro. Para você, Sagitário, este dia não é apenas uma data, mas um marco interior. Depois dele, a vida nunca mais poderá ser percebida da mesma forma. Mesmo que nada tenha desmoronado ou virado de cabeça para baixo externamente, por dentro você sabe com certeza, não há volta. Não porque seja proibido, mas porque você não pode mais se enganar. Este dia lhe tira uma ilusão perigosa, a ilusão de que você pode continuar avançando para sempre sem se fazer as perguntas difíceis. Ele lhe mostra que até mesmo uma fuga disfarçada de progresso pode ser uma armadilha. E é essa constatação que se torna fatídica, porque rompe com a antiga maneira de viver. Você começa a sentir claramente onde seu caminho era autêntico e onde era apenas uma bela ideia. Você vê onde se afastou de um verdadeiro chamado interior e onde se afastou da necessidade de ser forte, inspirador ou correto. E essa diferença não pode mais ser apagada. Ela permanece com você para sempre. Depois de hoje, você não pode mais viver apenas para o futuro. Você não pode adiar a vida para depois, convencendo-se de que primeiro precisa chegar, conquistar ou provar algo. Interiormente, uma aguda consciência do valor do momento presente se enraiza. E se você a ignorar, seu corpo e mente começarão a resistir. Um ponto de virada muito importante deste dia é a libertação de um papel. O papel da pessoa que sempre tem a resposta, que lidera, que não duvida. Esse papel ajudou você a sobreviver e seguir em frente por muito tempo. Mas agora ele começa a parecer um fardo pesado. E o destino, gentilmente, mas com firmeza, convida você a deixá-lo de lado. Isso pode causar confusão. Sem o papel familiar, uma sensação de vazio pode surgir. Mas isso não é vazio. É espaço. O próprio espaço onde um novo significado pode nascer. Um que não é imposto ou inventado, mas sim vivido de verdade. Este dia o torna mais vulnerável. Mas é justamente essa vulnerabilidade que se torna uma fonte de força. Você começa a se sentir verdadeiramente vivo não quando inspira os outros, mas quando é honesto consigo mesmo. E isso muda tudo. Os relacionamentos também se transformam após este dia. Você não quer mais ser quem puxa, explica ou motiva. Você valoriza a igualdade. Se ela não estiver presente, sentirá o cansaço muito mais rápido do que antes. Isso não é frieza, é amor próprio. O futuro, depois de hoje, deixa de ser uma meta abstrata. Ele se torna uma extensão do seu estado interior. Se houver caos interno, o futuro parecerá assustador. Se houver honestidade interna, o futuro perde o poder de intimidar. É por isso que é tão importante não recair em velhos padrões. Este dia te amadurece, Sagitário, não te tornando mais rígido ou frio, mas mais profundo. Você para de buscar significado apenas externamente e começa a ouvi-lo de dentro. E essa é a virada mais profunda que seu destino pode tomar. Sim, o caminho depois de hoje pode não ser simples, porque você não poderá mais viver no automático, mas ele se torna asterisco real asterisco. E um caminho real sempre te dá a sensação de que você está exatamente onde deveria estar, mesmo quando às vezes parece um pouco assustador.